Caso perdido. Até ele. O laudo veio antes do homem. Foi um papel dobrado com letras frias e um carimbo que parecia ter peso de sentença. Mariana leu em pé, encostada na parede do corredor do estábulo, como se a madeira pudesse impedir o mundo de cair. A frase final era curta demais para o estrago que fazia. Prognóstico reservado. Alta chance de agravamento. Recomendada eutanásia para evitar sofrimento. Quando ela terminou, não chorou. A garganta fechou. O ar ficou pequeno e a cabeça fez aquele silêncio que só acontece quando o coração tenta negociar com a realidade. Do lado de dentro da baia, Trovão respirava como quem pede desculpa por existir. Não era o cavalo de antes. Era uma sombra grande, deitada na palha, com o pelo opaco e os olhos fixos num ponto que parecia longe. O nome Trovão, que antes soava como força e promessa, agora era quase ironia. E se havia um motivo para Mariana não ter chorado ainda, era este. Ela tinha medo de que, se chorasse, algo dentro dela concordasse com a ideia de desistir. Foi nessa tarde quente, de vento seco, chão rachado e cheiro de esterco misturado com remédio, que alguém bateu no portão. 2 batidas. A primeira foi normal. A segunda veio com insistência de quem não tem outro lugar para ir. Mariana atravessou o terreiro sem pressa, mas com aquela cautela de fazendeira que aprendeu a medir gente pelo jeito de olhar. No caminho, passou por uma carroça encostada, por sacos de ração fechados demais, por um balde vazio que ela lembrava de ter enchido. Tudo na fazenda ultimamente estava quase suficiente, quase resolvido, quase vivo. No portão, Felipe esperava. Não tinha a aparência de ameaça, mas também não tinha a cara simpática dos que pedem favor. Era um homem de 40 e poucos, mochila velha pendendo do ombro, camisa simples suada na gola. O cabelo preso num elástico, gesto automático de quem já viveu outra vida. O olhar não era triste, era controlado. O tipo de controle que gente cansada aprende quando já foi julgada demais. Procuro trabalho, ele disse direto, como se a frase precisasse caber num espaço pequeno antes que alguém a rejeitasse. Mariana não respondeu de imediato. O instinto foi desconfiar. Não por maldade, mas por sobrevivência. Ultimamente todo mundo parecia chegar com intenções escondidas. O vizinho Orlando vinha só perguntar sobre a fazenda, mas sempre terminava mencionando dívida, oportunidade, venda rápida, para você não se afundar. O veterinário da cidade vinha com fala bonita e olhos ansiosos por fechar o assunto logo. E a vila? A vila tinha aquele prazer discreto de ver a dor alheia virar história. Você sabe lidar com o quê? Ela perguntou, sem gentileza nem agressão. Só pragmatismo rural. Felipe abriu a boca e fechou. Um segundo de hesitação, como se a palavra que vinha fosse pesada demais para um portão de fazenda. Com bicho, ele disse por fim. Com cavalo, com trabalho pesado também. Mariana ia perguntar o óbvio. Tem referência? Quando um som cortou o ar. Um relincho fraco, raspado, mais gemido do que anúncio. Não vinha do pasto, vinha do fundo do estábulo. O som atravessou os dois, como uma mão invisível. Mariana sentiu o estômago afundar. Felipe, sem querer, virou a cabeça na direção do barulho, com a rapidez de quem reconhece dor antes mesmo de entender. Você tem cavalo doente, ele disse. Não perguntou. Afirmou. A coisa mais perigosa, Mariana pensou, é quando alguém enxerga aquilo que você tenta esconder até de si mesma. Ela abriu a cancela sem decidir se estava deixando um estranho entrar ou se estava abrindo uma porta para mais um tipo de perda. Tem, ela respondeu, e o tom foi seco. Mas já tem veterinário, já foi visto. Felipe não insistiu, só caminhou atrás dela, respeitando distância, e isso foi a primeira coisa que tirou Mariana um pouco do modo defesa. Gente oportunista invade, opina, toma espaço.
Felipe observava como quem mede o chão antes de pisar, como quem sabe que um lugar também tem dono e dor. No caminho até a baia, Mariana tentou se preparar para o inevitável. O momento em que ele veria trovão e diria a frase que todo mundo dizia: acabou. É melhor. Você está prolongando. Ela já tinha ouvido isso de Marcos, o veterinário da cidade. Marcos, sempre com a pasta na mão e o relógio nos olhos, como quem não suporta ficar muito tempo dentro de um problema. Marcos tinha vindo 3 vezes. Na primeira, deu soro anti-inflamatório, vamos ver. Na segunda, mudou o tom. Se a senhora tiver apego, eu entendo, mas apego não cura. Na terceira, trouxe o papel dobrado, o carimbo e um jeito de falar que parecia piedade, mas tinha a frieza de quem precisa encerrar um caso para não manchar o próprio nome. Ele não dissera eutanásia alto no começo. Ele começou com evitar sofrimento, que é a forma educada de pedir que alguém mate uma memória. Trovão estava lá, como um monumento que desabou por dentro. Deitado, grande demais para estar tão quieto. Palha grudada no flanco, o olhar cansado, uma respiração curta. No chão, frascos vazios, seringas descartadas, um pano com mancha antiga de sangue. Havia tentativas demais para um animal que já não respondia. Mariana apontou para o quadro como quem mostra um acidente. Já tentaram tudo, disse, e a voz saiu com raiva. Não dele, mas do mundo. 3 veterinários, remédio, injeção, dieta, promessa, nada funcionou. Felipe se aproximou, mas não tocou de imediato. Ajoelhou-se do lado de fora da baia, observou o ritmo do tórax, a forma do abdômen, a cor das mucosas, a postura do pescoço. Não havia exibicionismo, havia leitura. E isso, estranhamente, deu a Mariana uma pontada de esperança que ela odiou sentir. Esperança é perigosa quando você já está sem sobra para se quebrar de novo. Ele está anêmico, Felipe disse baixo, como se não quisesse assustar o animal nem a dona. E está perdendo força rápido. Isso aqui não é só fraqueza, tem alguma coisa drenando. Mariana sentiu o coração apertar. Aquilo era o que ela temia. Alguém enxergar o que os outros não enxergaram e ainda assim, talvez não conseguir salvar. Era quase pior do que ouvir acabou de cara. Porque acabou mata a esperança de uma vez. Já talvez tortura. Você é veterinário? Ela perguntou, e o tom veio duro sem ela perceber. Felipe demorou meio segundo, o tipo de demora que denuncia vergonha. Fui. Ele disse, não exerço há um tempo, mas fui. Mariana ouviu a palavra como quem pega um copo e percebe que está trincado. Fui. Não sou. Por quê? O que aconteceu? Quem cai de profissão assim, cai por erro, por vício, por escândalo, por tragédia. A cabeça dela fez contas que o coração não queria fazer. E por que não exerce mais? Ela perguntou e se arrependeu no meio. Era invasivo. Mas Mariana estava cansada de confiar às cegas. Felipe não se ofendeu, só respirou fundo. Porque eu errei uma vez, ele disse. E quando você erra com um animal e com um dono desesperado, a cidade não te deixa esquecer. E eu precisava trabalhar para sustentar meu filho. A palavra filho entrou no espaço como um detalhe humano que bagunça o julgamento. Mariana viu a mochila, imaginou roupa de criança, contas, noites ruins, a vida apertando. O problema é que detalhe humano também é armadilha. Todo mundo tem uma justificativa bonita. Ela não podia se dar ao luxo de ser enganada. Antes que ela respondesse, Trovão soltou um ruído baixo, um som que parecia dor engolida. Felipe, instintivo, inclinou-se um pouco, como se falasse para o cavalo sem usar palavras. Mariana reparou nisso. Ele reagiu ao cavalo, não ao orgulho. Isso não era comum em gente que quer provar algo. Já falaram em transfusão? Felipe perguntou. Mariana fez uma cara de incredulidade. Marcos disse que não compensa, que é caro, arriscado, que não tem estrutura aqui. E então ela soltou sem querer a parte que doía.
Ele disse que o melhor é encerrar. Felipe ficou quieto um instante. Olhou para o cavalo e depois para os frascos vazios no chão, como se estivesse vendo as cenas anteriores. Mariana viu alguma coisa no rosto dele. Não pena, não heroísmo, raiva contida. Raiva de quem já foi o homem que entregou um papel com um carimbo. Dá para tentar, ele disse. Não prometo, não brinco com isso, mas dá para tentar. Ele levantou devagar. Vai precisar de uma doadora, uma égua saudável. E vai precisar de calma, de muita calma. Porque se der errado, dá errado na sua frente. Mariana sentiu o corpo gelar. Ela conhecia esse tipo de verdade. Era feia, mas era honesta. E honestidade naquele ponto era tudo que ela tinha. Você tem certeza do que está dizendo? Ela perguntou. Felipe encarou. Tenho certeza do risco, não tenho certeza do resultado. Foi aí que Mariana tomou a decisão mais perigosa da história. Ela escolheu confiar não numa promessa, mas num homem que admitia não saber tudo. Eu não quero desistir, ela disse. E a frase saiu com a força de quem está cansada de perder sem lutar. A preparação começou no mesmo dia. Não havia glamour, não havia equipe, não havia aquela sensação limpa de clínica. Havia lanternas, panos fervidos, baldes, mãos tremendo tentando parecer firmes. Havia Mariana lutando contra o próprio pânico para não contaminar a cena com desespero. E havia Felipe, que parecia carregar uma regra interna. Fazer tudo como se alguém estivesse olhando, julgando, esperando que ele falhasse. Ele pediu uma égua do pasto. Mariana trouxe Estrela, uma égua mansa, velha, conhecida da fazenda. Quando Felipe falou o nome Estrela, Mariana quase riu da ironia. Colocar uma estrela dentro de um caso perdido. Mas ela não riu. O humor morava longe. Os cochichos começaram antes da noite terminar. Na vila, Orlando, o vizinho que sabia demais sobre dívidas alheias, deixou escapar no balcão do mercado. Ela enlouqueceu. Botou um ex-veterinário fracassado para brincar de milagre. E quando isso der errado, ela vai ter que vender. Eu já disse que compro. Pelo menos eu sou prático. Mariana não ouviu isso naquela hora, mas o veneno já estava no ar. E veneno, quando não é dito na sua cara, vira sombra. A noite caiu com um peso diferente. Não era só a noite da tentativa. Era a noite em que Felipe, sem saber, estava tentando salvar duas coisas, o cavalo e o próprio nome. Porque se ele falhasse ali, não seria apenas Trovão que morreria. Morreriam também as últimas chances de ele olhar para o filho sem sentir vergonha. Houve momentos em que o tempo parecia travar. Trovão respirou mais curto e Mariana sentiu o estômago revirar. Estrela, a doadora, suou e balançou a cabeça, inquieta, como se pressentisse que aquilo não era normal. Felipe parou uma vez, encostou a mão no pescoço do cavalo, fechou os olhos e respirou longo. Mariana interpretou aquele segundo do jeito mais cruel possível. Ele está perdendo. Ele está vendo que não dá. Felipe, ela chamou, e a voz saiu quebrada. Ele abriu os olhos e, sem olhar para ela, disse: Eu ouvi o jeito que ele respirou. Eu ouvi. Eu não vou forçar nada. Se eu perceber que a gente vai causar dor sem chance, eu paro. Mariana engoliu o choro. Era isso que doía. Ele tinha o poder de parar. Ele tinha o poder de encerrar. E naquele instante, Mariana percebeu algo que assustou mais do que qualquer laudo. Ela já se importava com a opinião dele. O que veio depois não foi milagre com fogos. Foi um fio, um começo, um relincho diferente, menos quebrado, um olho que se mexeu com intenção, um peito que subiu com um pouco mais de ritmo. Felipe não comemorou. Mariana quase desabou, mas se segurou com a mão na madeira. E foi nesse intervalo estreito, entre madrugada e clarão, que Trovão soltou um relincho mais forte, não de vitória, mas de presença. Mariana chorou ali, escondida pelo canto do estábulo, como quem chora para não assustar a esperança.
Felipe ficou parado, olhando para o cavalo, e o rosto dele parecia o rosto de alguém que voltou a respirar depois de anos prendendo o ar. A melhora não era cura, era permissão para continuar. E continuar na vida real costuma ser a forma mais rara de milagre. Nos dias seguintes, Mariana fez o que sempre fez, controlou tudo. Controlar era o jeito dela de não enlouquecer. Ela controlou dieta, horários, banho com pressa, caminhada lenta. Controlou o café que oferecia a Felipe, sempre pela metade, como quem não quer oferecer demais. Controlou até o modo como olhava para ele, de longe, medindo, testando. Só que a convivência tem uma violência sutil. Ela vai derrubando defesas sem pedir licença. Felipe trabalhou como se cada gesto fosse uma confissão. Escovava o pelo de Trovão com paciência absurda. Falava com o cavalo num tom baixo, que parecia mais para si do que para o animal. Mariana começou a perceber pequenas coisas que a incomodavam porque eram humanas. Ele evitava olhar o celular na frente dela, como se tivesse medo de parecer distraído. Ele guardava a mochila sempre no mesmo canto, como alguém que não quer se espalhar onde não tem direito. Ele comia rápido, sem prazer, como quem não se permite descansar. Certa manhã, Mariana encontrou no banco da varanda uma foto amassada caída do bolso dele. Um menino, boca aberta, dormindo, cabelo bagunçado. Mariana pegou a foto e por um segundo pensou em devolvê-la sem olhar, mas olhou. E o olhar do menino, mesmo dormindo, tinha uma paz que ela invejou. Quando Felipe voltou e viu a foto na mão dela, o corpo dele enrijeceu. Não foi raiva, foi medo, medo de ser exposto. Desculpa, Mariana disse devolvendo. Caiu. Felipe pegou a foto como se fosse vidro. Ele mora com a mãe, ele falou, sem ela perguntar. Eu vejo quando dá. Eu tento. A frase terminou no ar, quebrada, porque tentar às vezes é o máximo que alguém consegue dizer sem confessar fracasso. Mariana assentiu e não disse, entendo. Disse apenas, você trabalha bem. O elogio foi simples, mas fez Felipe baixar os olhos como se tivesse levado um soco, porque para ele, trabalhar bem era a única forma de merecer continuar existindo. Enquanto o trovão melhorava, a vila piorava, e esse é o tipo de ironia que deixa histórias mais reais. Orlando começou a aparecer com mais frequência, sempre com um sorriso educado e uma frase que parecia preocupação. Mariana, você está gastando demais. Mariana, esse homem aí, você conhece? Mariana, eu posso ajudar a tirar esse peso. Ajuda, na boca dele, tinha gosto de compra barata. Um fim de tarde, ele encostou o carro perto da porteira e falou baixo, como quem entrega segredo. Eu soube que você está pensando em competição. Não faz isso. Se esse cavalo cair lá, você perde o cavalo e perde o nome. Você tem dívida, Mariana. Eu posso resolver isso, você sabe. Mariana sentiu o sangue subir. A raiva dela não vinha do que ele dizia. Vinha do fato de ele achar que tinha direito de dizer. Eu não vou vender, ela respondeu. Orlando sorriu de canto. Você diz isso agora. Naquele mesmo dia, Marcos, o veterinário da cidade, apareceu sem avisar. Entrou na fazenda com a pasta na mão e o olhar ligeiramente ofendido, como se alguém tivesse desafiado a autoridade dele. Eu ouvi dizer que ele levantou, Marcos disse, já indo em direção ao estábulo. Eu queria ver. Mariana a acompanhou com um nó no estômago. Felipe estava escovando o trovão. Quando viu Marcos, o corpo dele ficou rígido. O ar mudou. Mariana percebeu uma coisa simples e perigosa. Felipe e Marcos tinham história. Marcos olhou o trovão por 2 minutos, tocou aqui, olhou ali, e então soltou um comentário que parecia técnico, mas era veneno social. Interessante. Às vezes o corpo reage apesar de tudo, mas isso não quer dizer que a decisão anterior estava errada. Felipe não respondeu, só continuou escovando.
Marcos virou para Mariana. Eu preciso ser honesto. Esse tipo de recuperação pode ser só um pico antes da queda. Cuidado com falsas esperanças. Era uma frase bonita, só que ela vinha com um segundo recado, silencioso. Eu continuo sendo o dono da verdade aqui. E o pior recado, mais baixo. Se isso der errado, a culpa é sua, porque você foi teimosa. Depois que Marcos foi embora, Felipe ficou um tempo calado. Mariana percebeu que ele estava tremendo, não de frio, mas de memória. Ele te conhece, ela disse. Felipe demorou. Foi na clínica dele que eu tentei voltar. Ele respondeu. Ele me negou. Mariana sentiu uma fúria tão limpa que quase sorriu. Negar alguém é fácil, quando você nunca precisou recomeçar. A ideia da competição apareceu como aparece o perigo. Devagar, com cara de oportunidade. Um organizador local visitou a fazenda e comentou que a prova regional teria premiação em dinheiro. Mariana ouviu aquilo como quem ouve uma saída possível para dívidas que já tinham nome e data. Não era vaidade, era sobrevivência. O prêmio podia pagar contas, manter a fazenda inteira, evitar que Orlando se tornasse destino. Felipe, quando ouviu, não vibrou. Ficou sério. Ele não é máquina, disse. Ele ainda está reconstruindo. Se a gente colocar pressão, pode quebrar. Mariana olhou para Trovão no pasto, agora em pé, agora andando devagar, e sentiu uma culpa estranha. A de precisar do cavalo para salvar a fazenda. Ela se odiou por um segundo, porque amar também é querer preservar, não usar. Só que o mundo não dá opções puras. Ele dá escolhas sujas. Eu não quero transformar ele num instrumento, Mariana disse, e a voz falhou. Mas eu também não posso ver tudo afundar. Eu não tenho mais ninguém. Felipe olhou para ela. E pela primeira vez, não viu só a dona da fazenda. Viu uma mulher presa num luto que virou responsabilidade. E foi ali que o Netflix psicológico começou de verdade. Não era sobre cavalo. Era sobre duas pessoas tentando não repetir a própria queda. Então a gente faz do jeito certo, Felipe disse. Se ele mostrar que não dá, a gente para. E eu não deixo ninguém te empurrar pro abismo. Mariana queria rir da frase, porque promessa de homem ela já tinha visto virar fumaça. Mas Felipe não falava como quem promete para conquistar. Falava como quem promete porque, se não prometer, desaba por dentro. O treinamento começou, sem pressa, sem plateia. Cada avanço era quase imperceptível para quem não vive ali, mas enorme para quem viveu o quase fim. Trovão deu pequenos saltos, depois maiores. Um dia ele escorregou, e Mariana sentiu o coração parar. Felipe desceu do cavalo na mesma hora, segurou as rédeas e ficou ali, com a mão no pescoço do animal, respirando junto. Eu disse que eu paro se precisar, Felipe falou para ela, e ela ouviu o recado escondido. Eu não vou usar seu cavalo como prova de que eu valho. Os dias antes da competição viraram uma tensão contínua. A vila encheu a história de dentes. Marcos insinuava que era loucura. Orlando insinuava que era irresponsabilidade. Gente dizia que Mariana estava se envolvendo demais com o empregado. E Mariana, que sempre viveu com rigidez, sentiu pela primeira vez o medo social. O medo de que as pessoas não só julgassem, mas torcessem pela sua queda. Na véspera da viagem, Orlando apareceu de novo, dessa vez com um contrato impresso. Eu vim te poupar, ele disse. Assina e dorme em paz. Mariana pegou o papel, olhou e percebeu que ele estava oferecendo menos da metade do valor da terra. Era uma compra de desespero. Ela rasgou o contrato na frente dele, sem teatro. Só rasgou. Orlando não gritou. Ele sorriu e o sorriso foi assustador. Você vai se arrepender, ele disse. E quando se arrepender, eu não vou oferecer a mesma coisa. Naquela noite, Felipe foi ao estábulo sozinho. Encostou a testa no pescoço de Trovão, respirou o cheiro de feno e suor e sussurrou algo que ninguém ouviu. Não era oração, era pedido.
pedido para que o mundo parasse de exigir prova de gente que só quer viver. Na estrada para a cidade, Mariana dirigiu com as mãos firmes e o coração solto. Felipe ia ao lado, silencioso demais. O trailer rangia, a poeira subia, e a mente deles fez o que a mente faz quando o futuro está em jogo. Imaginou tudo dando errado. No evento, o barulho era outro mundo. Arquibancadas, flashes, vozes, cavalos brilhando, criadores com postura de dono de verdade. Mariana se sentiu pequena. Felipe se sentiu observado. Marcos estava lá. Orlando também. E a presença dos dois funcionava como pressão silenciosa. Estamos aqui para ver você cair. Antes da pista, Marcos se aproximou e disse, com falsa cordialidade, boa sorte. Se precisar de ajuda depois, você sabe onde me achar. Felipe só assentiu. Mariana percebeu. Marcos queria ser o herói no final, mesmo depois de ter decretado o fim. Queria a narrativa para si. Quando chamaram o número deles, o silêncio veio como pancada. Felipe montou. Ajustou o arreio. Respirou. Mariana, na borda da pista, segurou o próprio corpo para não tremer. Era ali que tudo podia se resolver. Ou virar ruína pública. O percurso começou bem. Um salto, outro. Trovão obedecia, firme. Mariana sentiu uma esperança crescendo e com ela um medo. Esperança demais é quando você perde a capacidade de aceitar o tombo. No meio do trajeto, num salto mais alto, Trovão hesitou. Foi uma fração, mas Mariana viu. Felipe sentiu. O público murmurou. Aquele murmurinho cruel que é quase prazer. Felipe poderia forçar, poderia empurrar, poderia provar. E foi aí que o psicológico entrou. Ele escolheu o cavalo. Ele diminuiu um pouco, ajustou a rota, respirou, falou baixo. Um comando simples. Calma. O cavalo retomou. Eles passaram. O murmúrio virou silêncio. No último salto, o maior, o que decide tudo, Felipe olhou para Mariana por um instante que pareceu eterno. Não era olhar de romance, era olhar de pacto. Eu não vou mentir para você. Se ele não tiver, eu paro. Mariana acenou com a cabeça e naquele aceno tinha o luto dos pais, a dívida, o medo da cidade, a solidão da fazenda. Era um vai, que também era um não se perca. Trovão correu. O mundo ficou lento. O salto aconteceu. A barra não caiu. Eles pousaram. E o som que veio depois não foi só aplauso. Foi alívio coletivo. Foi gente sendo obrigada a engolir a própria certeza de que o fim já estava escrito. Primeiro lugar. Mariana não gritou. Ela chorou. Choro de quem segurou demais por tempo demais. Felipe desceu, encostou a testa no cavalo e respirou como se tivesse devolvido a si mesmo um pedaço que estava enterrado. Na premiação deram um cheque, 80 mil. Um número grande o suficiente para mudar destino, pequeno o suficiente para exigir inteligência. Mariana segurou o papel com a mão tremendo. Felipe olhou para o cheque e por um segundo não viu dinheiro. Viu tempo. Tempo para pagar dívida, tempo para respirar, tempo para tentar ser pai com dignidade. E foi ali, na frente de todos, que Mariana fez um gesto que pegou a vila no contrapé. Ela beijou Felipe. Um beijo rápido, certeiro, como se dissesse, eu não tenho mais medo do que vão falar. Orlando ficou com a cara dura. Marcos fingiu um sorriso. E Mariana percebeu uma coisa poderosa. O julgamento dos outros só tem poder quando você ainda está pedindo licença para viver. Na volta, a fazenda parecia diferente. Não porque ficou rica, mas porque não estava mais condenada. Eles decidiram o destino do dinheiro com a mesma prudência com que cuidaram do cavalo. Parte para dívidas, parte para começar a clínica que Felipe sonhava. Nada de fantasia. Plano, chão, passo. A clínica abriu pequena, perto da praça. Marcos passou na frente e não entrou. Orlando passou e olhou como quem ainda espera uma queda. Felipe atendeu o primeiro animal com uma calma que parecia nova. Mariana, no canto, observou e entendeu.
O que ela tinha comprado com aquele risco não era só um prêmio, era a chance de alguém voltar a ser quem é. Meses depois, o que parecia coincidência ganhou forma de continuidade. Estrela, a égua doadora, já estava prenha desde antes de tudo. Mariana já sabia, mas não queria falar, como se falar atraísse azar. E quando o potro nasceu, numa madrugada fria, a fazenda inteira pareceu respirar junto. O potro tentou levantar, caiu, tentou de novo. E o jeito dele de insistir era tão humano que Mariana riu chorando. Felipe segurou o potro com mãos tremendo, e naquele tremor havia tudo: o passado, a vergonha, o recomeço. O menino da foto, que Mariana agora sabia que não era só detalhe, mas ferida, apareceu de verdade meses depois, porque Felipe vinha juntando dinheiro e coragem para isso. O reencontro não foi novela, foi difícil, foi tímido, foi real. E o menino, ao ver Trovão no pasto, perguntou como quem pergunta a coisa mais séria do mundo: ele estava morrendo mesmo? Felipe respondeu: tava. E por que ele não morreu? O menino insistiu. Felipe olhou para Mariana, olhou para o cavalo e respondeu com a frase que fechava tudo sem precisar de discurso: porque alguém ficou. Na varanda, anos depois, com a fazenda menos pesada, a clínica funcionando, o menino correndo, Trovão pastando como se nunca tivesse sido sentença, Mariana virou para Felipe e disse algo que parecia simples, mas era uma faca bonita. Você não salvou só o cavalo. Felipe sorriu, e o sorriso tinha aquela paz de quem finalmente parou de se esconder. Eu era o caso perdido, ele disse. Até eu. E se tem uma coisa que essa história prova, é que o mundo adora decretar fim porque fim dá conforto para quem não quer tentar. Mas às vezes basta uma pessoa que fica, uma pessoa que suporta a tensão sem fugir, para transformar o que parecia condenado em começo. Caso perdido, até ele. Se isso mexeu com você, comenta aqui embaixo se você já foi rotulado de caso perdido por alguém e o que você fez para não aceitar esse rótulo. E se inscreve, porque a próxima história que eu vou contar vai te deixar desconfortável do jeito certo.